Boa tarde, está com a Eclésia. As memórias do Concílio Vaticano II voltam a povoar este espaço. Será daqui a pouco, para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Ser discípulo de Jesus significa não se deixar fascinar pela lógica mundana do poder. A advertência foi deixada pelo Papa diante dos 6 cardeais que este fim de semana receberam o anel e o barrete cardinalício no consistório que decorreu no Vaticano. São 6 os novos cardeais que integram a partir de agora o Colégio Cardinalício da Igreja Católica. Homens que refletem o caráter universal da Igreja, se olharmos às suas origens e proveniências. São pastores da Igreja no Líbano, Índia, Nigéria, Colômbia, Filipinas e Estados Unidos da América. O Papa sublinhou a dimensão universal da mensagem de Cristo e referiu que esta dimensão deve ser o rosto do Colégio Cardinalício. Este apresenta uma variedade de rostos, dado que exprime o rosto da Igreja Universal. Desejo, com este consistório, pôr em evidência, de modo particular, que a Igreja é a Igreja de todos os povos e, por conseguinte, exprime-se nas várias culturas dos diversos continentes. Acti per annurum de mano Petri et Novaris, Directione Principis Apostolorum Directionem Tuam Erga Ecclesiam Roborare. Depois, o Papa chamou a atenção para o juramento pronunciado pelos cardeais, afirmando que ele lembra a fidelidade e a obediência. E ao receber o barrete vermelho, ouvireis recordar-vos que o mesmo indica que deveis estar prontos a comportar-vos com fortaleza. Fino alla effusione del sangue, per l'incremento della fede cristiana, até à efusão do sangue, pelo incremento da fé cristã, pela paz e a tranquilidade do povo de Deus. Por sua vez, a entrega do anel será acompanhada pela advertência. Sabe que, com o amor do Príncipe dos Apóstolos, se esforça o teu amor para com a Igreja. Já no domingo, ao celebrar a Eucaristia com os novos cardeais, Bento XVI lembrou que o reino de Deus não se rege pelas categorias dos reinos deste mundo, não se baseia sobre as armas ou a violência, e ser discípulo de Jesus significa não se deixar fascinar pela lógica mundana do poder. É este o caminho da Igreja. E no início do caminho da Igreja, os apóstolos e os discípulos partem sem nenhuma segurança humana, mas unicamente com a força do Espírito Santo, do Evangelho e da fé. Com este consistório, o número de cardeais da Igreja Católica subiu para 211, 120 dos quais com direito a voto num eventual conclave para a eleição do Papa. 11 destes cardeais vão completar 80 anos de idade até final de 2013, deixando assim de ser eleitores. A falta de referências no mundo de hoje reflete-se na perda da relação com o outro e quando se perdem grandes referências, passa-se a acreditar em qualquer coisa. Perante esta realidade, a Igreja tem de se repensar, ser mais criativa e testemunhar melhor a fé. Temáticas refletidas no Instituto Superior de Teologia de Viseu.
Num mundo onde parece haver de tudo um pouco e onde tudo se vende e tudo se compra, parece não haver lugar para as referências, sobretudo para aquelas que a Igreja Católica considera estruturais. A fé, numa sociedade sem referências, foi o tema das jornadas anuais do Instituto Superior de Teologia de Viseu. Nós acreditamos que a fé é estrutural no ser humano. Estou a falar na fé num sentido mais lato, ou seja, nós estamos como que programados para confiarmos. E quando não confiamos numa grande referência, que é algo diferente de nós, então podemos confiar em qualquer coisa. Não quer dizer que o religioso tenha saído do espaço público. Pelo contrário, ele está a emergir, mas de uma forma selvagem, sem regras e de confecção própria, afirma o diretor do Instituto Superior de Teologia de Viseu. Uma situação que está a acontecer porque nas sociedades ocidentais não se está a educar na razão. Do ensino foram retiradas, pouco a pouco, aquelas disciplinas ou aquelas unidades curriculares que ajudavam as pessoas a pensar. E por isso, se não há um cultivo genuíno da razão, é possível que a partir daí os afetos ou as emoções ou os sentimentos, como quisermos chamar, sejam facilmente manipulados. A Igreja Católica foi uma das instituições mais afetadas por esta perda de referências, sobretudo no mundo ocidental. O homem deixou de viver na alteridade, na relação com o outro, e tornou-se ídolo de si próprio. Hoje, a falta de convicções, a falta de referências, assenta muito na falta de relação, na falta de relações com os outros, em pé de igualdade ou em pé de alteridade, e a falta de relação, essencialmente e fundamentalmente, com Deus. E perante esta constatação, qual deve ser a posição da Igreja? Temos consciência de que temos de ser mais imaginativos, temos de testemunhar melhor a fé, temos de repensar muita coisa para que o cristianismo, na sua confissão católica, volte a ser uma referência para a sociedade. Não é a referência no sentido em que encaminha as pessoas para a referência maior e a referência que queremos única, que é Deus. Reflexões levadas a cabo ao longo de 2 dias de jornadas que juntou alunos de teologia, sacerdotes, leigos e religiosos na discussão de um tema enraizado no ano da fé que a Igreja Católica está a viver. O Credo é a fórmula da fé para os crentes e é, a partir de agora, um livro da autoria do padre António Vaz Pinto. Este sacerdote jesuíta analisa cada frase, cada palavra, para extrair dele todo o sentido e significado. O Credo sempre o apaixonou e, nas suas reflexões, foi sempre uma referência constante. Agora, em Ano da Fé, o padre António Vaz Pinto quis falar do Credo através de um livro que o analisa palavra a palavra. Quando vi que este era o Ano da Fé, proclamado pelo Papa, achei, bom, é a altura. E então meti-me a coligir apontamentos, a buscar bibliografia e a fazer este livrinho que é uma espécie de um manual de compreensão. Porque a verdade é que a gente reza o credo, os cristãos católicos, e não só, porque o credo é universal, quer dizer, para cristãos católicos, protestantes e ortodoxos, tem o mesmo credo, do credo de Niceia. E muitas vezes a gente diz, debita, decora, mas a compreensão das palavras, os conteúdos, fica muitas vezes ao lado. E o credo é um manancial formidável de conhecimento, de transmissão da revelação de Deus, de resumo, é uma extraordinária síntese, como aqui digo mesmo, síntese da fé cristã. Em Ano da Fé, este livro é uma pedagogia, mas também um desafio. O desafio de esclarecer, sobretudo, de ganhar uma fé formada e informada. Isso é muito importante, porque nós caímos muito naquele ramo-ramo
da ida à missa no dia do Senhor e de umas orações apressadas e nesta vida complicada, nestes problemas que nos afligem a todos neste momento. Eu, por exemplo, estou desempregado, é uma situação nova e complicada para mim, mas por isso não podemos descurar estas coisas que realmente são o cerne da nossa vida, do nosso coração. A fé, que é a coisa que mais que nos informa e que nos dá a razão de ser e que nos dá força e alento para tudo o que se passa à nossa volta, para a nossa vida toda. Conhecer o credo e visitar a dimensão das suas palavras é fundamental para que reconheçamos nesta fórmula uma verdadeira identidade. É extraordinária a maneira como o Padre António Vaz Pinto decompõe o credo, frase por frase, linha por linha, parágrafo por parágrafo, porque isso faz-nos olhar para o credo e redizer, voltar a nomear, dizer com fé, dizer com consciência aquilo que estamos a dizer e perceber a origem de cada palavra, a articulação de todas as frases e de todos os artigos que compõem o credo. Isso é extraordinário. No ano de fé é particularmente iluminante, mas fica para a vida. Foram muitos os que quiseram estar presentes na sessão de lançamento, um livro sobre o credo e sobre a fé que a editora Aletheia achou por bem apresentar na Igreja de São Roque. O Padre António Vaz Pinto é o autor da casa, é o terceiro livro que editamos dele e, portanto, nós procuramos seguir os autores e este ano, para o ano da fé, o Padre António Vaz Pinto escreveu um livro sobre o credo e achámos que era uma boa ideia e que certamente que será um livro útil num ano como este, que assinala o ano da fé. O credo, síntese da fé cristã, da autoria do Padre António Vaz Pinto, é uma publicação das edições Aletheia. À terça-feira, o Concílio Vaticano II é aqui recordado e analisado. São olhares de quem o viveu. Hoje continuamos a ouvir as memórias do cônego António Rico. Muito boa tarde, estamos de volta com esta rubrica em que visitamos o Concílio Vaticano II, tudo o que ali aconteceu e principalmente as influências que teve depois na vida concreta das nossas comunidades cristãs. Cônego António Rego, muito obrigado por estar uma vez mais connosco. Neste dia 27, o que é que acontecia então naquele Concílio Vaticano II? Foi um dia muito triste para Roma. Correu a notícia neste dia que o Papa João XXIII tinha um cancro e que iria ser operado no dia 10 de dezembro. Isso acabou por não acontecer, mas ele suprimiu a audiência pela primeira vez e Roma estremeceu e o concílio estremeceu. E foi pedido aos padres conciliares que não se afastassem de Roma antes do dia 11. Pronto, foi um pouco... O concílio não ia terminar, mas houve um pouco de perplexidade e de incerteza perante isso. Entretanto, foram continuando os trabalhos e houve também nesse dia, na Basílica de São Pedro, algo de surpreendente, com tantãs e maracas, que foi uma celebração católica, obviamente, mas com muitos africanos, e que fizeram uma festa enorme e até chegaram a dançar na própria Basílica, o que criou uma grande estupefação em alguns, como era possível. Entretanto, vi mais tarde, é interessante, com o Papa João Paulo II, já não me recordo bem em que ano, no concílio, num sínodo, que também havia muitos africanos, muitíssimos, e que no fim também se puseram ali a cantar e a dançar em grande à volta do baldaquino. E efetivamente quem conhece a África é que percebe que aquilo é um ato religioso. De fora muitas vezes pensamos que é um puro divertimento, um puro ritmo ou palavras repetidas indefinidamente, mas quem conhece um pouco da África entende, mesmo nas celebrações, que há um profundo sentido religioso naquele cantar, naquele exprimir-se. Que significado é que isto tem dentro de um concílio? Tem o significado de que é necessário que a liturgia também tenha expressão dentro das próprias culturas e que não seja hierática, fechada, sem o colorido das pessoas, sem a sensibilidade das pessoas. Isto é arriscado porque pode, de repente, pensar-se que a liturgia é um folclore e que, por exemplo, o importante pode ser o ofertório só com
o milho ou trigo que se leve para o altar. É evidente que estas coisas todas correm o risco de o acessório se tornar mais importante que o essencial. Mas foi muito importante também que isto tivesse acontecido, porque foi o apelo à Igreja que está nos 5 continentes, que está com a cultura asiática, que está com a cultura africana e, sei lá, e mais no extremo, no extremo do mundo, como está do Atlântico aos Urais, como dizia João Paulo II. E é importante que esta liturgia católica e universal possa ser a expressão de todos, sendo, obviamente, essencialmente a expressão da última ceia, a memória da paixão e ressurreição de Jesus. Eu retomava o nosso último encontro da semana passada, em que dizia que a Igreja estremeceu um pouco também no pós-concílio. Houve algumas incompreensões, algumas tensões, podemos dizer algo assim, mas nem sempre por culpa direta do concílio. A verdade é que aquele pós-concílio, em alguns momentos, foi gerador também de alguma confusão nas comunidades, na música litúrgica, na própria liturgia, também até a nível das vocações, a nível de alguns ministros sagrados, sacerdotes, que deixaram o seu ministério, passaram à vida laical, talvez também por alguma redefinição do papel dos leigos no seio da Igreja. Foram tempos algo conturbados, algo indefinidos naquele pós-concílio? Houve, efetivamente, elementos complexos. Por exemplo, o vernáculo foi um problema, porque teve que se arranjar traduções, e em Portugal foi assim, para que fosse um português digno, o proclamado, e que não era só, digamos, o extraído da Bíblia, porque os elementos litúrgicos são um pouco diferentes do sequencial de uma Bíblia oficial. Na música, uma complicação muito grande, porque tínhamos tudo certinho, no canto gregoriano em latim, e muito bonito e muito belo, como nas grandes missas polifónicas, muito bonito e muito belo. Agora, para a celebração diária, os países que culturalmente tinham uma história musical boa, souberam fazer isso com mais harmonia. Outros, do ponto de vista cultural, estavam menos trabalhados, fizeram às vezes gestos pouco dignos, como por exemplo pegarem muitas músicas profanas e enxertar um texto, muitas vezes sem qualquer tipo de poesia. Mas julgo também que se tem exagerado muito essa visão, porque a música na liturgia não foi só isso. Não nos esqueçamos, por exemplo, em Portugal, que praticamente desde o fim do concílio, que tem havido todos os anos uma semana de liturgia, que é o acontecimento que traz mais participantes a Fátima, todos os anos. Entre os 900 e os 1000, não sei quantos terá trazido este ano, mas tem havido isso. Portanto, a liturgia foi estudada, mas tem que se dar algum tempo ao tempo para as coisas também chegarem serenamente ao seu lugar e não serem fechadas ou condenadas à partida. O problema dos leigos, da ação católica, que dá a impressão que arrefece, de muitos padres que deixam de exercer. Eu, sinceramente, não atribuo nada disso ao concílio. Eu penso que se dão algumas mudanças culturais que depois acabaram por provocar essas situações. Não foi a valorização dos leigos. Eu sou padre e quanto mais trabalho com leigos valorizados, mais gosto de ser padre. Portanto, não me apetece ser leigo só por eles terem muito valor. E penso que não foi por causa disso. Isto é o meu modo de ver, haverá outros que eu respeito. Eu penso que não foi por causa disso. Há outros elementos, digamos, mesmo na oração, mesmo, digamos, que perderam aquela rigidez e aquela segurança do passado, aquela fórmula que estava acabada. E depois os seminários começam, de facto, a esvaziar-se, mas temos de pensar que não foi por causa do concílio. Mesmo em Portugal, não foi por causa do concílio que isso aconteceu. Eu acho que há gente que vai estudar de outra forma, vai fazer os seus cursos de outra maneira. Há padres que não se sentem bem. Houve muitas precipitações. Eu tenho um respeito imenso pelos meus colegas que partiram e que podem ser um sinal ainda que o tempo e o espírito dirão como terminam. Mas eu tenho todo esse respeito. Mas também era um tempo de perplexidades.
de incertezas em muitos aspectos. E não foi o Concílio que trouxe essas incertezas, trazer a reflexão, trazer o amadurecimento. A própria sociedade estava em grande mutação. Foi essa mutação toda que foi, penso que provocou esse desequilíbrio. E se formos ver o que acontece nos anos 60 até hoje, ainda muito mais se alterou. Ou seja, o mundo está em mudança permanente. Agora, é evidente que cada um vê perante a sua consciência. Eu próprio percebi que mesmo dentro da Igreja havia movimentos quase perigosos, não é? Estimulantes para que nós anunciássemos alguma disciplina, tomássemos outro rumo de vida. E era preciso alguma firmeza. Mas essa firmeza era-nos dada pelos leigos, muito pelos leigos. Ou seja, acho que os padres não saíram de padres com ciúmes dos leigos. Acho que os bons leigos ajudaram os padres a serem mais e melhores padres. Mas, como digo, isto não é nenhum dogma que estou a dizer, é uma sensibilidade pessoal e a forma como eu também presenciei, vivi esses problemas, estive no meio deles. Digo até que andei também na linha do risco, como todos os da minha idade. E também tive perguntas que fiz sobre qual seria o caminho e não me arrependi de nada do caminho que continuei a seguir. Nem me arrependo hoje. Mas é preciso, digamos, estudar as causas e as consequências dos acontecimentos. Terá havido algum desprendimento de fórmulas que terão facilitado, digamos, alguma quebra das balizas clássicas. Isso pode ter interferido, mas não é a causa essencial, digamos, da decadência, como às vezes dizem, da Igreja. Muito bem, Cônego António Abrego, falamos sobre o concreto da aplicação do Concílio na realidade das Igrejas. Obrigado por ter estado connosco ao longo destas 4 rubricas. É um grande gosto, devo dizer, um grande gosto. A memória do Concílio é perigosa. É perigosa porque eu penso que tenho a memória, mas já foi há 50 anos. E já posso perdê-la, porque o tempo já passou. Mas tem sido muito saudável visitar este grande acontecimento e trazê-lo. Por isso estive com muito gosto aqui também. Muito bem, ficamos então hoje por aqui. Estaremos de volta de hoje a 8 dias com novas perspectivas sobre o Concílio Vaticano II. É tudo por hoje. Estes e outros conteúdos estão disponíveis na plataforma multimédia da Igreja Católica. Basta entrar em www.agencia.eclesia.pt. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.